Fala galera, professor Rafael Rodrigues na área, trabalhando com as turmas de oitavo e nono ano. É um prazer ter vocês aqui novamente, tá? Para quem me conhece, também sou conhecido por Rafael Jorge, né? O famoso Jorge, do Padre Leandro, tá certo? Estedina Valmont, tá bom? Dom Antônio Carvalho Brasil. Um grande abraço a todos, é um prazer estar com vocês por aqui. E é claro, hoje eu vou estar falando da minha querida e amada disciplina de Educação Física, tá certo? O nosso tema de hoje, ele ainda vai continuar perpassando pelas ginásticas de condicionamento físico e eu vou falar um pouco hoje sobre os benefícios, que eu já falei bastante anteriormente, do exercício físico e hoje eu vou dar uma ênfase um pouco maior a alguns riscos que permeiam a prática do exercício físico. Pessoal, o exercício físico ele não tem só benefícios, ele tem riscos também e vocês vão conhecer alguns daqui a pouco, tá? Vamos passar para os nossos slides agora. O exercício físico, só para que a gente faça uma recapitulação, como vocês sabem, ele é uma atividade física planejada e estruturada com o objetivo de melhorar as nossas capacidades físicas, como força, velocidade, como que mais? Flexibilidade, agilidade, tá certo? E é claro, ela deverá de preferência, na verdade eu digo até que obrigatoriamente ser orientada por um profissional de educação física. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício, até porque, como nós já falamos aqui, se vocês voltarem comigo agora aqui, tá? O exercício físico, na verdade, ele é uma atividade física planejada, ele tem um certo objetivo de melhorar uma capacidade ou mais físicas, tá certo? Se a gente voltar com os nossos slides aqui também, tá? Vamos perceber umas coisas aqui. Quais são os benefícios que eu tenho da prática do exercício físico, tá? Os principais benefícios que eu posso destacar para vocês, dentre vários que existem, tem a diminuição da gordura corporal, tá? A baixa no nível de ansiedade e do estresse, a pessoa também tem um sono com melhor qualidade, uma melhora no sistema cardiovascular e respiratório, regulação dos níveis de colesterol, você tem o colesterol abaixado, ou seja, ele fica menor, você ganha massa magra, que em tese é a massa muscular, tá bom? Nós também temos a redução dos sintomas da osteoporose e uma melhora na resistência do corpo, tá certo? Uma melhora também no condicionamento físico, nas capacidades físicas que você tem anteriormente, como força, tá? Velocidade e várias outras. E uma regulação na pressão sanguínea, entre outras que a gente pode estar trabalhando aqui. Como exemplos, é claro, a gente tem o exercício aeróbico, tá? Que ele consome geralmente bastante oxigênio, também utiliza a gordura como fonte de energia, e nós temos os exercícios de resistência, tá certo? Com peso, que trabalham mais a questão da força e a massa muscular em si, tá? Os exercícios anaeróbicos. Mas nós temos riscos na prática do exercício físico. E essa nossa aula, ela vai ser dedicada mais à questão dos riscos. Se vocês voltarem comigo aqui, vamos parar para pensar. Se eu pratico atividades ou exercícios físicos com regularidade, eu estou preparando o meu corpo para evitar lesões, certo? Ok, mas quando eu não sou orientado por um profissional da área, ou quando eu acabo exagerando no número, na quantidade e no tempo de duração dos exercícios, eu corro um sério risco de me lesionar, tá certo? O nosso corpo, ele tem limites. Alguns têm limites maiores, outros têm limites menores. Isso depende da sua estrutura biológica, do seu nível de treino e preparação física. É claro, isso pode ser melhorado, tá certo? E depende também do bom senso, tá certo? De cada um. Vamos trabalhar com os riscos agora, passando para os slides agora aqui. Nos riscos que eu vou destacar aqui, nós temos as lesões musculares, tá certo? Uma dessas lesões que eu vou destacar hoje é o estiramento muscular, que é uma lesão causada pelo excesso de uso, de extensão ou estresse no momento da tração muscular ou tendina, tá? A tendina ela está mais ligada a outro tipo de lesão, tá certo? É quando você
estica demais a musculatura, tá certo? Num termo um pouco mais chulo, e ela acaba rasgando. Essa aqui é a famosa rasgadura. Esse tipo de lesão ele pode ser feito em grau 1, tá? Numa escala menor, onde você tem um rompimento pequeno das fibras musculares. Em grau 2, onde você já vai ter um rompimento parcial, tá? E bem maior. E o grau 3, que é praticamente, tá? Um corte total da musculatura. Se vocês voltarem comigo aqui, vocês imaginem que os meus dedos aqui são um músculo, tá? Grau 1, uma separação e uma pequena abertura das fibras. Grau 2, eu já tenho o rompimento parcial de algumas. E grau 3, tá? Pode ser uma lesão quase que total dessa musculatura, certo? E é uma lesão que dói muito, ela limita bastante o movimento e ela é muito perigosa. Porque apesar do nosso corpo cicatrizar essa lesão com o tempo, uma cicatriz que pode acabar enfraquecendo essa musculatura, e se não for feita uma compensação fisioterápica, ou seja, um tratamento, tá certo? E uma transição, tá? Com a musculação para reforçar essa musculatura, ela pode vir a lesionar de novo. Por isso que muita gente que fala que sofreu a famosa rasgadura, fala, meu músculo rasgou de novo quando eu fiz um movimento brusco. Por quê? Porque a musculatura não foi nem alongada, nem fortalecida para que ela possa fazer um movimento brusco ou de alto impacto novamente, ok? Se nós voltarmos já aqui com nossos slides, nós temos aqui, ó, nos estiramentos aqui, o seguinte: o estiramento muscular ele acontece quando o músculo se estica demais, devido ao esforço excessivo para realizar determinada atividade, podendo levar a ruptura de fibras, que foi o que eu falei para vocês, a famosa rasgadura, tá certo? Presente nos músculos. No grau 1, nós temos rupturas microscópicas das fibras musculares, bem pequenas. No grau 2, uma ruptura parcial, tá? E no grau 3, uma ruptura total das fibras musculares, que vai exigir uma recuperação muito maior. Outro exemplo de lesão que nós temos aqui, que é bem parecida com o estiramento muscular, tá certo? É a distensão muscular, tá? A distensão muscular, ela ocorre quando o músculo ou o tendão que se prende ao osso é submetido a um esforço que rompe algumas ou muitas fibras musculares e os vasos sanguíneos que as irrigam, tá? Dando origem a um hematoma acompanhado de inflamação no local, certo? Ou seja, pessoal, se vocês voltarem comigo aqui, certo? É uma ruptura de fibras que também rompe alguns vasos sanguíneos, causando aquela famosa vermelhidão ou roxura no local. O local fica sensível, mas é bem parecido com o estiramento muscular. E agora, se a gente voltar nos slides, vocês vão perceber as diferenças dos dois, tá? Qual seria essa diferença entre distensão e estiramento muscular, tá certo? O estiramento muscular, a lesão ela ocorre nas fibras musculares vermelhas, que estão localizadas geralmente no meio do músculo, tá certo? É mais na parte central da sua musculatura. Já a distensão muscular, ela ocorre no tendão ou envolve a junção músculo-tendínea, que é da parte que está mais próximo às nossas articulações, que é exatamente o local onde há união entre tendão e o músculo, próximo da articulação, certo? Apesar das duas possuírem a mesma causa, sintomas, classificação até tratamento, elas não devem ser utilizadas como sinônimo, porque elas possuem significado diferente, já que o local da lesão não é o mesmo. Se vocês voltarem comigo aqui, eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Eu tenho o meu bíceps aqui, tá certo? Se eu tenho um estiramento, geralmente ele vai ser aqui, ó, no meio da musculatura, mais próximo dessa região central. Já uma distensão, ela se localiza mais próxima ao quê? As minhas articulações, onde estão os tendões, tá certo? Essa é a diferença. Em si, são duas rasgaduras, tá certo? São lesões de rupturas musculares, tá? Também ocasionam rupturas às vezes de vasos sanguíneos, tá? Dando aquela vermelhidão ou roxura no local, certo? Mas nós temos posicionamentos diferentes em cada uma, ok? Vamos voltar lá com a nossa aula, por favor? Então, pessoal, nessas lesões musculares eu também tenho uma aqui chamada
contratura muscular. O que seria, professor, a contratura muscular em si, tá? Essa contratura muscular, ela acontece no momento em que o músculo faz a contração de maneira incorreta ou não retorna ao seu estado normal de relaxamento. Isso ocorre geralmente em resposta a uma sobrecarga de esforço físico exigido sobre um músculo ou um tendão. Vocês vão ver nessa imagem aqui que nós temos dois tipos de músculos aqui. O músculo na sua forma normal, relaxado em si, certo? E o músculo contraturado, ou seja, ele contraído, não conseguindo voltar àquela fórmula normal, certo? Se vocês verem comigo aqui, qual é o tipo de contratura, professor? Que é mais simples aqui. Uma bem simples, o torcicolo, tá certo? Uma lesão causada por um esforço talvez repetitivo ou feito de uma maneira inadequada numa movimentação, tá certo? Deixando a musculatura do pescoço bem inchada, ela fica daquela maneira tensa, rígida, você não consegue mexer e sente dor se tentar mexer, tá certo? Não consegue relaxar a musculatura, ok? Isso também é muito comum em atletas, às vezes, por exemplo, no futebol, que é algo que eu gosto muito, chute, corridas em excesso, mais velocidade, chutou, sentiu aquela dor no quadríceps aqui, o músculo parece que não volta, tenta se movimentar, não consegue, por quê? Porque ele não relaxa. Essa é a contratura muscular. Ela é um pouco menos complicada do que as lesões anteriores, até porque as lesões anteriores são muito perigosas, tá certo? Elas podem imitar realmente alguém que tenha as sofrido, tá certo? Vamos voltar com a nossa aula aqui, tá? Dentro desses riscos também a gente tem o excesso de exercício físico, tá certo? O que seria esse excesso? A gente tem uma síndrome chamada de síndrome de overtraining, tá certo? Que é o treino acima do que eu deveria fazer. Trata-se de um problema que ocorre quando o atleta faz mais exercícios do que seu corpo é capaz de se recuperar. Ao tentar melhorar o desempenho em treinamentos e provas, os corredores, por exemplo, exageram no volume da atividade física. O volume é a quantidade, tá? O tempo que você está fazendo ou o número de exercícios, sem ter o descanso adequado e às vezes escolhe uma dieta incorreta, certo, pessoal? É bem complicado. Se vocês voltarem comigo aqui falar sobre o overtraining. O overtraining é algo que surgiu muito em relação a atletas. Por quê? Porque são pessoas que vivem para o exercício, que vivem para o corpo, com que ele renda o máximo possível, tá certo? E às vezes, por muitas vezes, eles acabam exagerando na quantidade e no tempo dedicado ao exercício físico, não dando o descanso adequado, até porque muitas vezes ser um atleta de elite é complicado, você sofre muito estresse, pressão, às vezes não consegue dormir, principalmente quando próximo de uma competição, e o corpo acaba dando sinais, tá certo, desse overtraining. Agora, pessoal, não pensem que é algo exclusivo dos atletas, tá certo? Alguns hospitais, tem alguns colegas nossos, a gente escuta muitos relatos, tá certo, de pessoas comuns, tá certo? Fãs de academia, encegueirados, que passam horas se dedicando ao seu corpo, que por vezes, até porque geralmente aqui a gente trabalha, estuda e ainda vai tentar trabalhar o nosso corpo, o corpo não consegue aguentar esse ritmo e ele dá alguns sinais desse overtraining que eu vou colocar para vocês agora, certo? Dentre esses sintomas de overtraining, eu vou colocar alguns que são bem variados, mas que são bem próximos aqui para dizer se você está chegando pelo menos perto disso. Se você está chegando perto desses sintomas aqui, é sinal que você precisa descansar. Fadiga persistente. Você se sente cansado o tempo todo, faz alguma atividade, parece que está morrendo. Oh, meu Deus do céu, não aguento mais fazer isso aqui, já estou cansado. Insônia, tá certo? Não conseguir dormir direito, muitas preocupações. Mudança no seu estado de humor. Ou, geralmente, você fica muito irritado, tá? Ou a pessoa se sente deprimida, sente que nunca vai conseguir fazer nada.
queda no desempenho do treino. Sabe quando você, por exemplo, treina para futebol? Ou quando você malha e você tem aqueles dias mágicos onde parece que está tudo dando certo, você consegue carregar peso, acerta o gol com maestria. Ou hoje eu vou correr, cara, estou correndo aqui 10 quilômetros muito bem. Pois é, quando você tem sintomas de overtraining é o contrário, você não treina direito, você não consegue carregar muito peso, tudo que você quer é ir para casa, você só não aguenta mais treinar, tá certo? Diminuição da força muscular. Se o meu desempenho do treino cai, é claro que a minha força também vai cair. Ou seja, eu não consigo mais aguentar algumas cargas, não consigo mais aguentar fazer alguns exercícios e assim por diante. Aumento do hormônio do cortisol, tá certo? Que gera o catabolismo e muito estresse também. Inclusive isso pode afetar na nossa insônia, tá certo? Na fadiga persistente e muitos outros. Fatores de estresse psíquicos e sociais, tá? A gente pode se sentir estressado e isso acaba gerando um estresse também no nosso ambiente de trabalho, com a nossa família. Dores musculares, ok? Dores musculares que não passam, excessivas, tomem cuidado. Eu já falei sobre isso aqui no exercício físico. A dor, ela é um aviso do corpo, tá certo? E quando a dor é persistente, é um aviso que algo está errado. Tomem muito cuidado, certo? Dor não é sinônimo que o músculo está crescendo não, tá, pessoal? Dor é um sinal que ou você exagerou, ou que você está indo pelo caminho errado e tem que maneirar um pouco. Alimentação inadequada, tá certo? Aquela galera que às vezes não consegue, não tem nem vontade de comer. Aumento da incidência de lesões. Vai jogar uma bola, lesiona, tem que parar. Vai malhar alguma coisa aqui, sente o ombro, um desconforto, tem que parar. Sistema imunológico afetado. A pessoa também convertendo, ela começa a adoecer com uma incidência maior. Pega gripes, resfriados, tá certo? Tem febres, qualquer tipo de doença, parece que, cara, que zica, não paro de adoecer. Pode ser overtraining, tá? Baixos níveis de testosterona, tá certo? Isso é muito em relação aos homens e isso afeta bastante, por exemplo, a questão da força e até o desempenho no seu treino em si. E é claro, a perda da motivação. Cara, se vocês voltarem comigo aqui, vamos pensar. Já pensou? Você tá sem força, você tá sem ânimo, você não está dormindo direito, não está comendo direito, se sentindo estressado, se sentindo sozinho, não consegue render uma partida de futebol, uma partida de vôlei, seja lá o que for. Meu Deus, quem vai ter motivação para continuar assim, certo? Isso são sinais claros do seu corpo que algo está errado e que você precisa parar e refletir, porque o seu corpo está avisando, certo? Voltando com a nossa aula aqui, nós temos alguns possíveis tratamentos para esses males que eu mostrei agora, certo? Primeiramente, é procurar um médico o mais rápido possível. Voltem aqui comigo. Pessoal, vamos ser bem sinceros. Eu sou professor de educação física, eu não sou médico, tá certo? Tratei aqui de assuntos em relação a lesões, tá? E até problemas também que envolvem o corpo e o psicológico, que devem ser tratados por profissionais da saúde, certo, pessoal? Então, o que eu recomendo a vocês, primeiramente, é que você procure um médico. Por que um médico? Quando eu faço exercício, eu procuro o professor Rafael, eu procuro alguém para cuidar do meu corpo. Mas, quando o assunto é saúde e tratamento, eu procuro um médico. Até porque esse nível, tá, de lesão, esse nível de problema, ele precisa de uma equipe multifuncional, certo? Ou seja, de um médico para ver em que nível está a sua lesão, tá certo? A partir daí, se tiver que passar um medicamento, ele vai lhe passar. Se precisar que você faça um tratamento fisioterápico, ele vai indicar você, para que posteriormente, numa transição para voltar a fazer essas atividades normais, você venha novamente fazer o treino
de exercício físico com o profissional da educação física. Mas aqui vão algumas dicas para vocês de possíveis tratamentos enquanto você não consegue ir ao médico, certo? Vamos voltar lá? Então, no estiramento de extensão, tá certo? É comum a aplicação de gelo no local da lesão, certo? A compressão da área para evitar inchaço, repouso. Você pode também elevar os membros, o membro que ocorreu o ferimento e tudo, tá? Você eleva para cima, para quê? Para melhorar em relação à questão da circulação, tá? E o uso de analgésicos e de anti-inflamatórios vendidos sem a necessidade de receita médica, tá certo? Só para aliviar os sintomas. Mas não esqueça de procurar um médico. A contratura muscular, certo? Ela já entra na questão de relaxamento. Então a gente vai usar o que? Calor. Em vez do gelo na contratura, nós usamos calor, tá certo? Vocês podem usar banhos com água aquecida, fazer compressas com toalhas ou bolsas térmicas aquecidas no local, certo? Massagens e alguns alongamentos moderados no local onde estão ocorrendo as contraturas, certo, pessoal? Então já sabem, gelo para distensões e estiramentos, tá certo, por causa do inchaço e até da questão da circulação, e a água aquecida, compressas com toalhas ou bolsas térmicas no local para contratura, para relaxar a musculatura. Overtraining, descanso, tá certo, pessoal? A palavra-chave é descansar. O seu corpo não é uma máquina e ele necessita de descanso. Se vocês voltarem comigo, são só esses riscos, professores, que tem? Não. Tem muitos outros. Tem muitas outras lesões que podem acontecer, como fraturas, por exemplo, se você está no futsal ou futebol, que é um esporte de contato, você pode se machucar, tá certo? E se fraturar. Mas isso é uma lesão de risco de terceiro. Você tem que ter consciência quando está praticando uma atividade dos riscos que você pode provocar para si e para quem está praticando a atividade com você, tá certo? É claro que também eu chamo a atenção, principalmente para aquela galera que gosta de jogar um futebol uma vez na semana, no finalzinho de semana, em relação ao seu peso, tá certo? Em relação ao seu colesterol e ao seu coração. Procure médicos para fazer exames de rotina, tá certo? Muitas vezes nós somos surpreendidos com notícias nos jornais de mortes súbitas de pessoas em partidas de futebol. Por quê? A pessoa tem algum mal no coração, tá certo? Tem algum risco em relação a diabetes, algum risco cardíaco em si, e nesta prática, geralmente não faz nenhum exercício físico durante a semana, tá com condicionamento físico lá embaixo. Essa prática do futebol, por exemplo, ela exige um pouco mais do nosso condicionamento. Esse coração é elevado ao extremo e ele pode ter uma parada súbita. Então, pratique exercício, procure uma academia, vá se exercitar, mantenha seus batimentos cardíacos ativos, sua musculatura preparada, porque as lesões, tá certo? E esses riscos que eu citei agora, elas ocorrem justamente com pessoas destreinadas, tá certo? A maioria das lesões acontece pelos seguintes motivos: falta de aquecimento, falta de alongamento na musculatura. Você não está preparado para fazer aquilo, principalmente porque você não está preparado fisicamente, tá certo? Para jogar futsal, para jogar futebol, vôlei, qualquer outro esporte ou praticar atividade, você precisa que a musculatura esteja treinada, tá certo? Eu não malho só porque eu quero ficar bonito, nem nada, tá? Eu malho porque eu quero cuidar do meu corpo, porque eu quero preparar o meu corpo para que ele desempenhe melhor qualquer atividade que eu faça, como desde subir uma escada, como correr uma rua, tá certo? Ou, é claro, praticar um esporte, certo? Vamos voltar lá porque eu tenho um recado importante para vocês aqui. Lembre das nossas medidas preventivas. Falamos bastante de riscos e que risco eu vou falar aqui para vocês? Coronavírus, Covid-19. Essa maldita infecção ainda não passou. Nós ainda estamos tendo mortes. A Europa já voltou a ter níveis mais altos e nós temos que nos cuidar. Não esqueça,
tá certo? De lavar suas mãos com frequência. Usar sabão e água ou álcool em gel para manter as mãos, cotovelos, tá certo? E outras partes expostas higienizadas, ok? Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando, ok? A pessoa está tossindo, está espirrando, você não sabe o que é. Então, é melhor manter uma distância segura, tá certo? Evitar o toque nos olhos, no nariz e na boca. Gente, por mais que você tenha lavado e tudo, você não sabe o que tem nessa superfície, tocou em alguma coisa, evite levar as mãos, os dedos aos olhos, tá? O nariz ou boca, porque são orifícios que podem ser uma porta de entrada para o vírus no seu organismo. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Lembre disso aqui, pessoal. Ó, voltem comigo aqui. Vai espirrar, vai tossir. Tá? Use o cotovelo para não propagar o vírus. E é claro, se puder higienizar depois, higienize. Certo? Vamos voltar com nossas medidas de prevenção. Lembre também de ficar em casa se você se sentir indisposto. E se você apresentar sintomas como febre, tosse frequente e dificuldade para respirar, procure um atendimento médico, tá certo? Nós temos atendimentos online, certo? Acredito que a CESPA e a SESMA também estão dedicando por telefone, mas é claro, tem o presencial. Lembre que com mais antecedência, se você com mais antecedência procurar o auxílio médico, maior são as suas chances de recuperação no caso de infecção. Agora, em relação ao treino em casa, eu deixei algumas atividades para vocês nas minhas últimas aulas. Quem está fazendo circuito? Hein, pessoal, vocês estão lembrando de fazer? Ó, o meu desafio é, sabe aquele circuito que eu trabalhei na última semana com vocês? Que vocês façam agora de 5 a 6 circuitos, tá? De 4, tá bom? Galera iniciante, talvez 3, de 4 a 5 vezes na semana. Vamos lá, vamos tentar fazer isso aí. Agora lembra isso aqui, tá? Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Acho que já que é dia sim, dia não, vai dar para fazer umas 4 vezes na semana, certo? Lembrem que quando você for treinar em casa, você pode procurar a ajuda de um profissional da educação física, tá certo? Eu estou disponível. Se quiser, vou deixar o meu contato aqui para vocês, ok? Manter seus exames de rotina em dia, já falei sobre isso. Galera que pratica, tá bom, exercício, na doida no final de semana, só bate bola uma vez, cuidado, tá certo? Vocês têm que se cuidar. O exame de rotina em dia, cardíacos, tá bom? Vasculares, todos, respiratórios são sempre excelentes para saber se você está apto a praticar exercícios, ok? Se alimentar de maneira saudável, ok? Ó, 6 alimentações diárias, é claro, sem exageros, tá bom? Tomando um bom café, fazendo lanche, você pode usar frutas, iogurte, tendo seu almoço, um lanche, tá? Se quiser só jantar, ok, diminuir a quantidade de carboidratos, tá bom? Consumir bastante proteínas e, é claro, não exagerar nas gorduras. Dormir bem é essencial, tá? De 6 a 8 horas diárias de sono, se possível ininterruptas. A 6 seria esse mínimo, 8 uma boa margem, tá certo? E é claro, pessoal, ter menos estresse e fazer o treino com prazer, tá? Lembre do que eu falei sobre overtraining? Se você não está sentindo prazer, está sentindo que está diminuindo o seu rendimento no exercício, na academia em si, procure descansar, certo? Pessoal, aqui fica o meu contato para vocês, ok? Se precisar, pode entrar em contato por esse e-mail. Foi um prazer. Até a próxima, voltando aqui comigo. Até a próxima, galera. Fui!